E hoje a gente vai finalmente responder a tag dos 50%. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Antes de mais nada, peço que vocês perdoem a minha voz fanha, porque eu estou gripado. E se você me segue lá no Instagram, você já sabe disso. Agora eu pretendo trazer bastante conteúdo por lá, então me segue lá que vai ser bem legal te receber no Instagram também. E é isso, hoje a gente vai responder essa tag de 50% que desde que eu comecei o canal eu respondo todos os anos. Eu sei que eu tô chegando um pouquinho atrasado, mas tiveram muitos vídeos que tiveram que ser lançados ao longo do tempo e eu não consegui encaixar esse no cronograma, mas eu espero que vocês gostem bastante. Antes de falar desses livros, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu hypar e já comenta aqui embaixo qual que foi o seu livro favorito desse ano. Qual livro que você leu e falou, caramba, esse aqui é o meu livro favorito da vida, porque todo ano surge o livro favorito da vida, né? Então deixa nos comentários qual é esse livro, porque vai servir também de indicação pra mim. Então, sem mais enrolações, bora falar dos 50% desse ano. Como vocês sabem, então, essa tag são algumas perguntas que a gente vai respondendo e encaixando alguns livros nela, né? Primeira pergunta, então, é o melhor livro que leu até agora? E essa pergunta, na realidade, ela é bastante complicada. Eu tinha lido livros muito legais esse ano. Pra vocês terem uma ideia, eu tiro todos os livros do Stephen King que eu leio, porque todos eles estão sendo através de leituras coletivas lá no clubinho, então eu não contabilizo os livros dele, eu contabilizo só livros que estou lendo pela primeira vez. Então tava sendo muito complicado fazer uma lista dos melhores, porque eu li livros incríveis. Eu li Angústia, do Graciliano Ramos, eu li Warbreaker, do Brandon Sanderson, que eu simplesmente adorei. Eu li um livro do Rafael Montes, que você já deve saber qual que é, numa leitura coletiva lá no clube. Então eram livros, assim, muito interessantes. Mas, assim, ó, nessa reta final do semestre, eu me deparei com esse livro aqui, vocês viram em algum unboxing recente, e nós estamos falando do Corcunda de Notre Dame. Meus amigos, que experiência maravilhosa. Assim, é um livro longo, né? Mas nessas edições da Penguin são bastante confortáveis. E assim, essa aqui foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive com literatura, assim, de toda a vida, sabe? E é um dos finais mais impactantes também. O final desse livro aqui é simplesmente devastador. A gente já vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas esse aqui, sem dúvida, é o melhor livro que eu li esse ano. Me surpreendeu pra caramba. É um livro, assim, que eu indico pra todo mundo. Recentemente, uma amiga lá no clubinho ganhou um sorteio, né, que a gente faz sorteios mensais, e na wishlist dela tinha esse livro, eu tive que dar de presente, porque esse livro aqui precisa ser lido, meus amigos. Esse aqui é um romance histórico, e o Victor Hugo, ele escreveu já pensando nisso, é um romance histórico situando o leitor na França da Idade Média, então é um livro muito sensorial, é como se você estivesse lá, e vai ter, assim, ensaios inteiros aqui dentro sobre a Catedral de Notre Dame, vai trazer muito contexto histórico, mas ele usa toda essa bagagem histórica para entregar uma história que reflete a própria história, que reflete uma cultura que ele estava tentando preservar, algo que ele também estava tentando combater. Ele junta tudo isso e entrega uma história que é muito emocionante mesmo, assim, é daquelas que toca o coração e que no futuro é muito provável que eu vá fazer uma releitura, porque eu simplesmente amei esse livro. Ele entrou 5 estrelas, favoritado, e eu não duvido nada que até o final do ano, quando a gente for fazer um balanço do ano inteiro, esse aqui vai estar entre os melhores. A melhor continuação que você leu até agora? Que eu me lembre, eu não li nada de saga, nenhuma continuação esse ano, então próxima pergunta. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas que quer muito? Também não li nenhum lançamento, e é muito raro eu ler lançamento, especialmente hoje em dia, que os livros estão caros demais, mas tá tudo muito caro, tem que ter dinheiro pra estar acompanhando o lançamento. Eu não tenho esse costume, eu leio livro muito antigo, livros que já foram lançados há algum tempo, porque daí surge alguma promoção, alguma coisa assim, aí eu vou lá e compro e leio, mas lançamento não dá pra ler. Eu não leio nem os do King, que é o autor principal aqui desse canal, que eu mais leio, vive tendo livro novo dele aí, relançamento em edições legais, isso aqui eu não compro, porque não tenho dinheiro pra isso, meus amigos. Então essa pergunta também eu vou ter que passar. O livro mais aguardado do segundo semestre, e essa aqui é fácil, meus amigos, eu acabei de falar que não leio lançamento, mas tem um aí que eu acho que eu vou comprar.
não peguei na pré-venda, está em pré-venda agora, mas eu não peguei, talvez eu pegue um pouquinho depois do lançamento, mas é um lançamento que eu tô muito afim de ler. Nós estamos falando, meus amigos, de O Concorrente, lançado anteriormente pelo pseudônimo Richard Bachman, e que vai vir agora nessa nova coleção dos livros de Bachman, que a Suma tá relançando, assim como foi com A Longa Marcha. Esse livro vai ser lançado em 12 de agosto de 2025, então tá batendo na porta. Não vou me estender muito nesse livro aqui, porque eu pretendo fazer um livro de atualizações do King, grandes novidades, coisas que estão vindo por aí. O King tá com a bola toda, digamos assim, porque tem filme, tem livro, tem um monte de coisa vindo por aí, então eu não vou me apegar tanto a esse livro agora, ao Concorrente, mas com certeza esse acho que é o único lançamento do segundo semestre que eu realmente tô bem a fim de ler. O livro que mais te decepcionou esse ano? Essa pergunta aqui é muito complicada, meus amigos, porque raramente um livro me decepciona, um livro que eu ache ruim, sabe? Um livro assim que eu não goste, não sei o que. É difícil porque eu tento sempre aquela coisa, entrar na premissa do autor, entrar na proposta do livro, entender o que ele tem a dizer pra mim, entender qual eram as intenções ao escrever o livro, né? Então é meio difícil eu me decepcionar, porque eu sempre faço esse trabalho de minar as minhas expectativas antes da leitura. Mas às vezes isso é inevitável, né? Às vezes as pessoas falaram tão bem do livro, teve tanto marketing em cima, tanta coisa que acaba que a gente é afetado por isso, e aí não tem como, né? A gente acaba se decepcionando. Esse livro aqui eu não sei se vai valer, porque nós estamos falando de uma graphic novel, de um quadrinho, mas me decepcionou um pouquinho, meus amigos. Nós estamos falando de O Eternauta. Quer dizer, obviamente não é uma história ruim, ela é muito bem escrita, ela é muito interessante, as críticas que ela faz são extremamente contundentes, e eu reconheço todo o valor histórico que esse livro teve na época do lançamento. Mas lendo hoje em dia, e como eu também tô um pouco distante do mundo dos quadrinhos e tudo mais, acabou que não me pegou tanto, sabe? Tem muita cena de luta, de combate, não sei o que, porque tá tendo uma invasão, né, alienígena, esse tipo de coisa, e tem muita cena de conflito, e, cara, eu não gosto tanto disso, né? Vocês sabem que esse foi o meu grande problema com Star Wars, né? O tal do piu-piu-piu, e aqui tem pra caramba isso. É uma ótima história, ela é muito legal, mas eu esperava um sci-fizão mais brabo, sabe? Eu não esperava tanto combate. Eu esperava bastante política, eu esperava muitos diálogos, assim, de quebrar a cabeça e tal. E embora tenha, obviamente, essas coisas, mas aqui acaba que grande parte do texto, grande parte da história vai ficar centralizada nos combates e na forma como os humanos precisam ser engenhosos para vencer essa ameaça. Então acabou que eu acho que a palavra é decepção mesmo, né? Decepcionou um pouquinho. Eu tava com a expectativa muitíssimo alta e não entregou aquilo que eu queria. Mas aí a gente volta para aquela conversa, né? Isso é culpa do livro ou culpa minha? Eu que tava imputando no livro uma coisa que ele não tinha intenção de entregar. Então, enfim, fica esse debate aí. Mas isso aqui foi sim uma pequena decepção para mim. E ainda mais, meus amigos, caro demais. Eu não indico por esse preço não. Embora eu entenda completamente, não venham me encher a porra do saco, mas eu entendo assim todo o trabalho editorial que a Pipoca Nanquim fez aqui. Realmente é um primor. Esse livro é lindíssimo, mas a história em si não me pegou tanto. Novo autor favorito? Muito fácil, meus amigos, muito fácil. Vou falar dele agora, Victor Hugo. Vocês sabem, né? No dia que eu fiz o unboxing desse livro aqui, eu mencionei que a minha grande vontade de ler, na verdade, era Os Miseráveis. É aquele livro que eu queria ler. Mas antes de ir pra ele, eu pretendia começar por livros menores, né? De menor tamanho e tal, pra me habituar à escrita do autor, pra entender melhor o estilo dele. E, meus amigos, eu não esperava que esse aqui fosse tornar um favorito. Então eu tava só querendo conhecer o autor antes de ir pra obra que realmente me interessa, e eu descobri que essa aqui foi a melhor obra do ano, né? Então, Victor Hugo, sem dúvida, ele entrou pro meu hall de autores favoritos. Eu quero não ler apenas agora Os Miseráveis, como tudo que esse homem tiver publicado, porque realmente eu me apaixonei pelo texto desse cara. Seu personagem favorito mais recente? Eu não quero ser chato, meus amigos, por isso que eu não vou me estender. Quasimodo, sei lá como que fala, esse cara aqui sem dúvida é o melhor personagem, meus amigos. Você vê os livros que eu li, não tem como. Esse cara aqui é o melhor personagem que eu li de todos os livros desse ano. A forma como ele simboliza a própria Notre Dame, a forma como ele simboliza, né, esse aspecto feio da arquitetura gótica, né, essa coisa que fere os olhos, que é rebelde de certa forma, mas que esconde por dentro toda uma pureza, todo um sentimento, toda uma humanidade. Ele não consegue falar direito, ele não consegue ouvir direito, ele é estranho, as pessoas têm medo dele, mas lá no fundo, meus amigos, existe um coração, e a história desse cara, sem dúvida, assim, é uma das
melhores que eu já li esse ano, então é óbvio que esse cara tinha que estar, esse livro de novo aparecendo no ranking, mas é porque o Quasimodo realmente é um personagem assim primoroso da literatura. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu queria até pegar alguma coisa ali na estante, mas porra, todos, sabe? Pra mim é bobeira, porque eu amo ler, meus amigos, eu sou apaixonado por isso aqui. Eu amo ler livros, eu amo ver as histórias, estudar os livros e me aprofundar nos mundinhos, então todos os livros me deixam feliz. Até o pior dos livros é melhor do que, sei lá, ir na rua e ficar passeando, entendeu? Eu prefiro ficar sempre em casa lendo um livro ruim do que ficar fazendo qualquer outra coisa. Eu amo literatura, então assim, todos os livros me deixaram felizes, né? Então não tem outra resposta a não ser essa. Eu poderia, sei lá, catar alguma coisa aqui, mas não vou, meus amigos, não vou. Todos os livros me deixaram felizes. Melhor adaptação cinematográfica. Eu acho que eu não assisti nada, meus amigos. Eu não me lembro agora aqui, tentando pensar, tirar da memória, se eu assisti algum filme que foi adaptação. Eu acho que eu não vi nada. Sei lá, o Conclave, né? Eu fiquei sabendo que o Conclave, ele é um livro que foi adaptado pro cinema, né? Mas eu não sei se foi no começo desse ano, no final do ano passado. Bom, se foi nesse ano, esse sem dúvida foi a melhor adaptação que eu vi. Realmente é um filmaço, filmaço. Pra você ter uma ideia, né? É raro algo quebrar a sua expectativa e superar, na verdade, né? Porque eu fui achando que era um filme de terror, meu, nada a ver. Eu achei que era pela vibe e tal, não sei o que, de igreja, né? Esses filmes demoníacos costuma ter essa estética. E como eu não sabia nada sobre o filme, aquela noia de não ver sinopse, não sei o que, eu fui pro filme completamente limpo e me surpreendi muito, muito. Ele não era o terror que eu tava esperando, ou seja, quebrou a minha expectativa, só que ainda assim ele conseguiu superar. Me deu vontade de ver o livro? Não. Vou ser bem honesto, e não me deu vontade não. Mas é uma adaptação e foi a melhor que eu vi esse ano. E eu acho que foi esse ano. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? E eu não faço muita resenha, né, meus amigos? Eu quero começar a fazer mais resenhas, porque eu gosto de entrar no detalhe dos livros, né? Mas ainda assim eu faço pouco. E quando eu faço, eu gosto de me entregar, né? Eu gosto de fazer uma boa resenha, falar sobre todas as coisas que me chamaram bastante atenção, mesmo que seja num espaço curto de tempo, porque eu não gosto muito dessas resenhas em que fica só, a edição é bonita, o tradutor é isso, o livro foi lançado nesse ano, essa coisa meio catalográfica. Eu não curto muito isso. Eu gosto de falar de sentimento, das coisas que eu pensei, das reflexões, falar sobre como o enredo se desenvolve, falar sobre a escrita do autor, falar sobre os personagens, como eles se transformam. Isso que eu gosto de fazer, meus amigos. Mas ainda assim, né, tendo um pouquinho mais de tempo, com certeza eu vou fazer mais resenhas, e eu acho que eu entreguei tudo isso que eu acabei de falar na resenha de Billy Summers. Eu realmente gostei muito dessa resenha que eu fiz. Pelos comentários eu percebi que a galera também gostou muito. Então, ó, se você não assistiu a resenha, pode ir lá que não tem spoilers. E se por acaso eu der, eu sempre aviso a minutagem pra você pular e tudo mais. Então, vai lá prestigiar. Eu gostei bastante desse conteúdo aqui. Então, se você tem interesse em apoiar o nosso canal, vai lá dar essa view, vai assistir esse vídeo, que eu acho que ele ficou muito interessante. E é aquela coisa, né? Eu não sou o cara de ficar me elogiando e não sei o que, mas às vezes a gente tem que reconhecer quando algo é bem feito, e eu acho que essa resenha aqui ficou muito legal. Vamos lá dar uma olhada. O livro mais bonito que você comprou esse ano? Warbreaker. Esse livro aqui é realmente muito bonito. A edição é muito estilosa, cheia de negócio, tem mapinha, porque tem que ter mapa, né? Livro de fantasia tem que ter mapa, agora tá no checklist, senão não é do gênero fantasia se não tiver mapa. Então é uma edição muito maneira. O início dos capítulos, assim, é todo estilizado, blá, blá, blá. E ter a sorte de a história ser realmente foda, assim, muito boa mesmo. Só tem um problema, né, meus amigos, ó? Tudo descascando já, ó. Olha que coisa horrorosa. Olha isso aqui, ó, na lombada. Tudo descascando. Não sei se vocês conseguem ver. Ai, meu Deus, né? Eu paguei 100 e pouco no livro e não deu um ano e já tá descascando esse negócio aqui. Mas é isso, meus amigos. Esse aqui realmente fica aí a crítica à Editora Trama pra melhorar o material disso aqui, cobrar mais 50 conto do leitor, porque aparentemente, dado o preço dos livros, ele tem dinheiro pra gastar, ou não é? Então comentem aí embaixo se vocês não são ricos. Fica a crítica aí, melhorar o material. Pode subir 100, 200 reais que a galera pelo jeito tá pagando, mas ainda assim, mesmo com essa falhadinha aqui, é um dos meus livros mais bonitos da estante que eu comprei este ano aqui agora. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Meus amigos, precisar, não preciso ler nenhum, porque eu vou continuar sendo um ser humano feliz, um ser humano funcional, eu lendo ou não lendo nada. Eu sou muito chato, né? Vocês devem ficar de saco cheio com essas respostas chatinhas minhas, mas precisar não preciso ler nada. Mas que eu quero muito? Todos, meus amigos, todos. É que aqui eu não tenho tantos não lidos, mas tem alguns, né? Então, por exemplo, eu tenho um aqui, ó, que é esse
aqui, ó, tá Os Fantasmas da Bahia Looking Glass. Esse aqui eu quero gravar um vlog lendo por 12 horas sem parar, e aí eu quero ler esse livro aqui. Vocês gostam dessas ideias de vlog? Se gostarem, eu vou ler esse livro aqui. Ele não é tão grande, eu acho que eu não vou ler num grande sprint de 12 horas, ou talvez ler, não sei também, mas esse aqui é um livro que eu quero ler até o final desse ano. E aí eu tenho esses outros aqui, ó. Bom, esse aqui é uma leitura atual, clássicos do conto russo, foda demais, tô lendo agora, quero terminar até o final do ano, que é conto, né, então eu vou lendo toda noite. E não lidos, aqui também tem esses dois aqui, ó, Sob a Redoma e David Copperfield, mas esses eu acho que eu não vou ler até o final do ano, porque esse aqui vai ser leitura coletiva lá no clube. Inclusive foi um presente de uma amiga do clubinho, muito obrigado por esse presente aqui. Esse livro aqui eu tava muito afim de ter ele aqui e eu ainda não tinha comprado, muito obrigado mesmo pelo presente, mas esse aqui vai ficar para uma leitura coletiva, provavelmente não vou ler até o final desse ano. E David Copperfield ainda não tem uma data para leitura, mas como ele é um senhor calhamaço, mais de 1000 páginas, eu duvido que a gente vai conseguir encaixar uma leitura coletiva desse livro aqui. A gente vai ler um monte de leitura coletiva, mas eu não acho que seja esse aqui. Então, os livros que eu quero ler até o final do ano, um monte, esse aqui especialmente, e todos os outros que vão chegar da Prime Day, meus amigos. Está rolando Prime Day e eu comprei alguns livrinhos, vai rolar um unboxing agora no, acho que o próximo vídeo, não sei direito, e aí vocês vão ver quais os livros que eu comprei e quais eu pretendo ler até o final desse ano. É por isso que eu enrolei aqui, dei todo um papo, é porque tô fazendo esse gancho pro próximo vídeo, e aqueles livros lá que vão aparecer no unboxing, esses eu quero ler até o final desse ano. E é isso, meus amigos, essas foram as minhas respostas pra tag dos 50% desse ano. E antes de a gente finalizar, eu queria conversar com vocês aqui, falar um negócio sobre uma coisa que eu tenho sentido recentemente. Vocês perceberam que eu repeti uma porrada de livro aqui, né? Falei do Eternauta acho que umas 2 vezes, falei do Corcunda de Notre Dame umas 3 vezes e tal. E por quê? Porque eu li poucos livros esse ano. Essa tag aqui eu poderia sequer fazer esse vídeo aqui, mas justamente por ter uma variedade muito pequena de coisas a falar aqui dos livros, mas ainda assim eu resolvi fazer porque me dava brecha pra falar isso aqui agora. Porque quando a gente entra no BookTube, no BookTok, esse tipo de coisa, e a gente começa a produzir conteúdo, a gente começa a se cobrar pra trazer bastante variedade pros leitores, trazer coisas novas, e acaba que inevitavelmente a gente se compara com outros criadores de conteúdo, sendo que essa sempre foi uma das regras pessoais, um dos valores meus, assim, que eu tinha e que era inegociável. Eu quero que todos os outros se lasquem, sabe? Eu não quero me comparar, eu acho comparação um negócio ridículo. Só que aí que tá, o problema não são eles, a questão é vocês, meus amigos, porque é vocês que eu não quero decepcionar, são vocês que são a primeira pessoa que eu penso ao sentar aqui e gravar. E ao sentir que eu li pouco esse ano, e olha só que loucura, né? Como essa pressão, ela é absolutamente ilógica, né? Eu devo ter lido, sei lá, uns 10, 12 livros nesse primeiro semestre, além dos livros do Stephen King, foi, sei lá, mais uns 4, 5, sei lá. Então, vamos arredondar, vamos por 15 livros? E, cara, como que isso é pouco, sabe? Mas essa é a questão. Aqui o BookTube, o BookTok, o Instagram, seja lá o que for, são indústrias de produção de conteúdo. E pra você se manter relevante, as pessoas precisam se tornar máquinas de produção em massa, né? Tem que ler muito, tem que gravar muito vídeo, tem que estar o tempo inteiro trazendo indicação e fazendo listas com 20 livros toda semana e não sei o que, e isso me cansa só de pensar, é um outro valor que eu tenho. Eu prefiro fazer as resenhas, como eu disse, quero fazer mais resenhas pra que não precise entrar nessa corrida maluca, do que transformar a mim numa máquina que serve só pra despejar livro e indicação na cabeça de vocês e pedir pra vocês comprarem com o meu link, sabe? Eu acho isso um tosco, eu acho isso zoado, tá ligado? Então eu não curto fazer isso, eu quero falar de livros, e aí eu vou repetir, sim, Corcunda de Notre Dame 3 vezes, porque eu sei que por aí tem gente que lê 3, 4, 5 livros no ano, e se um desses livros for Corcunda de Notre Dame, eu vou ficar muito feliz. Eu não quero separar 2 minutos de um vídeo pra falar de uma obra desta magnitude aqui, e depois trazer outro e outro 1000 livros no vídeo, e depois isso aqui ficar esquecido na montanha de indicações. Não gosto de fazer isso, meus amigos. E aí que tá, né? Entra esse conflito, né? Esse dilema entre sentir que vocês só vão gostar desse canal se eu trazer uma porrada de indicação, e ao mesmo tempo sentir que eu deveria, na realidade, focar e trazer o máximo de qualidade possível em uma indicação, em outra indicação, sabe? Eu faço listas aqui e eu repito os mesmos
livros em várias listas diferentes, mas é porque é isso, meus amigos. Eu vou dar um exemplo ridículo aqui. O melhor protagonista de todos os tempos. Daí eu vou colocar lá, é o Big Bill do It a Coisa. Daí eu vou falar sobre como o protagonista é bem desenhado. O melhor vilão de todos os tempos. Aí eu vou trazer o Pennywise. São duas listas e o mesmo livro estão nessas duas listas. Mas, porra, nós estamos falando de um livro de 1000 páginas. Vocês acham que dá pra resumir um livro de 1000 páginas numa única característica, num único videozinho de 20 minutos? Não dá. E eu gosto de extrair o máximo que eu posso de cada livro e eu gosto de transmitir isso pra vocês. Então eu sei que eu tô com um papo muito chato aqui, mas de qualquer forma, essa é a minha visão desse trabalho que eu faço. Eu tento não me cobrar, mas às vezes é inevitável, então existe esse conflito, mas ainda assim eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer pela companhia ao longo desses 2, 3 anos. Tem sido complicado gravar vídeos e conciliar a rotina com leitura, com todas as coisas que a gente faz da vida, é um desafio, mas mesmo assim, mesmo com esses pontos negativos que eu enxergo em mim, vocês ainda estão aqui, vocês ainda estão dando seu apoio, vocês ainda comentam, vocês ainda estão comigo. Então eu queria agradecer a todos vocês e eu tenho uma promessa pra fazer e em breve vocês vão saber do que eu tô falando, mas esse canal aqui vai melhorar muito e muito em breve. Vão ter muitas novidades, estão chegando, eu acho, essa semana ainda ou na outra vocês vão saber do que eu tô falando. Eu ainda vou ter que acertar a agenda aqui, mas de qualquer forma vocês vão saber do que eu tô falando. Aproveitem para entrar no clube agora, depois não digam que eu não avisei, mas é isso. Eu queria agradecer a todos vocês, porque mesmo com essa cobrança toda que eu me faço, eu tento sempre pensar em vocês, né? Vocês que importam, e eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando. Então eu queria separar esses minutinhos aqui nesse vídeo para falar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante para você que é criador de conteúdo, para você que tá começando uma página no Instagram, tá começando um canal aqui no YouTube. Fica esse conselho, esquece, meus amigos, esquece essa cobrança maluca, não sei o quê, porque embora a indústria funcione muito bem quando a gente fala de produções industriais, né, quando é tudo no volume, é muita coisa, e caixas, e 10 mil unboxing de 20 mil caixas, não sei o quê, isso daí funciona muito bem, mas não pra mim, e talvez não pra vocês. Funciona pras editoras, que vão vender 3, 4, 5 vezes mais livros. Pra eles isso daí é magnífico, mas pra nós, assim, não necessariamente, sabe? O que importa, o que funciona pra nós é ser transformado, é ser tocado e ter o nosso coração balançado por uma leitura. E às vezes a leitura da sua vida, o livro da sua vida é um só. A gente só precisa encontrar qual que é. Às vezes você já sabe até qual que é. Então é isso que a gente tá procurando, sabe? É isso que eu tento entregar e é isso que eu tento trazer pra vocês através desses vídeos, através dessas indicações. Então eu acho que esse era o meu recado e esse é o meu desabafo que eu resolvi colocar nesse vídeo de hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí se eu pesei o clima, falei um monte de coisa aí, mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. Essa foi a minha tag dos 50% e eu quero saber de vocês, então deixa nos comentários qual foi o livro favorito desse ano, qual o livro que você mais gostou esse ano. Deixa nos comentários, porque aí vão ser indicações boas, indicações que possivelmente eu coloque na minha lista. Ainda deve estar rolando a Prime Day, ou vai rolar, ou enfim, não sei, promoções na Amazon estão acontecendo. Compre, pelo amor de Deus, com o meu link, porque eu tô precisando de dinheiro, meus amigos, eu tô falido, preciso de uma ajudinha de vocês, então, por favor, compre usando o nosso link, que assim você me ajuda a pagar a conta de luz, me ajuda a pagar a conta de internet, a pagar o aluguel, enfim, meus amigos, é isso aí. Use o nosso link e se você quer apoiar esse canal aqui com um pouquinho mais, investir e ser um produtor executivo do canal Douglas Noleto, entre no nosso Clube do Livro. Não vai ser só um produtor executivo, você ainda vai ter acesso a um dos melhores clubes de leitura de todos os tempos no planeta Terra. Você vai poder ler livros com a gente todos os meses, tem lives mensais, tem sorteios mensais, tem um grupo de pessoas incríveis pra gente bater um papo. Você vai ter acesso ao WhatsApp do seu amiguinho aqui, então a gente vai poder conversar diariamente, falar as nossas opiniões, fazer debates incríveis. Então, por favor, se você quer apoiar esse canal com um pouquinho mais, entra no nosso clubinho. Então eu acho que é isso, eu não tenho mais nada a dizer por hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.